pra você. Programação com... Foi dada a largada. De 28 a 30 de abril, nosso encontro é no Parque do Peão, no Barretos Motorcycles. 3 palcos, mais de 20 shows. Acrobacias, adrenalina, esportes radicais, encontros e todo o universo das 2 rodas pra você. Programação completa e ingressos, acesse independentes.com.br. Barretos Motorcycles, de 28 a 30 de abril. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais uma edição do Café com Prosa. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com você até às 6 horas da tarde aqui, tanto pelos microfones da rádio como também por todas as plataformas digitais. E aqui comigo, sempre ele, o nosso operador de som, DJ Sá. Opa, juntos mais uma vez, cada vez melhor, hein? É isso aí. E também o Ronaldo Dutra acompanhando aqui na bancada conosco essa edição desse programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, DJ Sá. É uma honra poder dividir mais uma vez esse programa com todos vocês e também para os ouvintes do Café com Prosa, da Rádio Jornal, que acompanha o Rafael Dutra nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Spotify. E hoje a gente recebe 2 pessoas ilustres. O primeiro deles é o Juvenal Araújo, é referência na luta da igualdade racial no Brasil. Boa tarde, Juvenal. Apresenta para todos os nossos ouvintes do Café com Prosa. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Rafael. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e tá mais ladeando também a Girlane, também uma grande expressão ligada à questão da política de igualdade racial. E vamos bater um papo aqui, né, sobre política de promoção de igualdade racial, sobre racismo. Estamos aí à disposição. E a nossa outra convidada é a Girlane Dias. Ela é subsecretária da Igualdade e Direitos Humanos de Jacareí. Girlane, muito boa tarde. Apresenta para todos os nossos ouvintes do Café com Prosa. Olá, boa tarde. Primeiro agradecer o convite, Rafael, Ronaldo, o Juvenal, né, uma grande referência para mim, enquanto agente pública, lutadora, ativista nas causas de igualdade racial. Estou aqui na região do Vale do Paraíba, especificamente em Jacareí, onde tem 39 cidades, né, no Vale. Eu falo com muita alegria, com muito orgulho e com muito desafio também, que Jacareí é a única cidade que tem um órgão constituído para trazer as pautas de igualdade racial para os munícipes, né? A gente aqui fazendo a lição de casa e reconhecendo a população preta com respeito. Legal. Agradeço a participação do Juvenal. Juvenal, que eu conheço aí algumas décadas, vamos assim dizer, é uma referência da igualdade racial aqui no nosso Brasil. É uma pessoa de sucesso, uma pessoa trabalhadora, batalhadora, que realmente faz acontecer dentro das políticas públicas da causa da igualdade racial. Então ele está diretamente de Brasília, participando desse programa, uma edição super especial. A Girlane também é subsecretária da Igualdade e Direitos Humanos de Jacareí, também diretamente de lá, também participando dessa edição, com 2 pessoas que vão, na tarde de hoje, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, debater políticas públicas. E eu começo fazendo uma pergunta para o Juvenal e depois passando também para a Girlane. Como que vocês analisam hoje a evolução da igualdade racial no Brasil?
Sim, Rafael, né, só para lembrar a todos que nós estamos hoje, nesse ano a gente completa 135 anos da dita abolição da escravatura, né? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu realmente a igualdade racial de fato, né, e de direito para uma população que é a maior, né, que é a maioria da população brasileira, segundo o próprio IBGE, lembrando que negros, né, são pardos e pretos, e infelizmente essa abolição da escravatura, né, no dia 13 de maio, em que disseram que uma princesa nos libertou, né, faz mais parte de uma história do Brasil que não é a história da população negra, foram lutas de negros e negras ali contra a escravidão e que ali lutaram, e a economia do momento fez com que eles ali fossem libertos. Mas libertos de que forma foram libertos? E no dia 14 de maio, então, saíram ali, como diz aqui em Minas, né, sem eira nem beira, e até hoje, há 135 anos, que esse negro busca a sua liberdade. As políticas, elas acontecem, mas ainda de forma muito lenta, né? E é importante ressaltar que quem faz a história da população negra são os negros, né? São negros e negras que ali lutam para a implantação da política que nós chamamos de política de promoção da igualdade racial. E essa política de promoção da igualdade racial, ela precisa estar presente em todas as áreas. Política de promoção da igualdade racial na saúde, né? Nós negros somos afeitos a algumas doenças por causa da nossa etnia. A mais famosa delas é a doença falciforme, né? Que é a malformação dos glóbulos vermelhos. Mas nós negros somos afeitos a ter diabetes mellitus, glaucoma, hipertensão arterial. Então existe uma política nacional que se chama Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que ela é obrigatória a ser implantada em todos os estados e municípios. Ela precisa que seja os seus atendentes, né, médicos, profissionais da saúde, sejam qualificados para detectar, né, essas doenças. Vou citar um exemplo: a doença falciforme ela é detectada através do teste do pezinho. A maioria das mulheres negras não sabem disso, né? Os médicos precisam ser atualizados sobre essas doenças, e acaba que, não havendo essa qualificação e atualização desses médicos, acaba que a doença falciforme ela é subnotificada e muitos negros acabam falecendo por doença falciforme, mas no diagnóstico não foi observado. Eu citei algumas questões de doenças, né, ligadas à questão racial. Então eu falei de glaucoma, eu falei de hipertensão, eu falei de diabetes mellitus, e ressalta-se que esses dados, né, a proeminência na população negra dessas doenças coloca essa população negra no grupo de risco para a Covid. E você não viu os negros sendo colocados no grupo de risco para a Covid. Então mostra um pouco que eu quero falar sobre essa desigualdade que ainda existe no Brasil e a não importância dada aos gestores a essa questão. Na área da educação, política de promoção da igualdade racial na área da educação, existe uma lei, a antiga lei 10.639, que hoje é a 11.645, que obriga as escolas a lecionarem sobre a história da África, a cultura afro-brasileira. Infelizmente, falta ainda uma qualificação profissional dos professores, né, para que essa lei seja cumprida. Ela não é cumprida na sua totalidade no Brasil. O não cumprimento dessa lei, na sua maioria, ainda é por causa do que nós chamamos de racismo religioso, né? Algumas professoras, alguns professores, por professarem uma outra fé, se negam a cumprir a lei, alegando que tudo que se fala da África é coisa do demônio, né? Que nós chamamos de demonização das religiões de matriz africana. Então essa lei precisa ser cumprida. A história contada no Brasil não é a história de nós negros, né? É uma história totalmente eurocêntrica, em que o negro parece que no Brasil ele nasceu na escravidão, né? Não se conta
a história de que esses negros foram pegos à força, tragos de um outro país e foram escravizados no Brasil. Né? Até é bom desmistificar, né? A gente não usa muito escravidão, a gente usa escravização. Então, essa história desse negro, ele não é realmente a história real no Brasil. Na área da segurança pública, né? Mediação de conflitos, é necessária que as forças de segurança conheçam as periferias, né? Para que a gente possa desmistificar essa questão de que toda pessoa que mora em favela, aglomerado, são pessoas que não são do bem, né? Pelo contrário, a grande maioria dos moradores que moram em periferia, em locais de aglomerados, são pessoas trabalhadoras, pessoas do bem, que são de sua maioria negra, que por uma questão econômica não conseguem morar nos grandes centros, e que essas pessoas ali são pessoas trabalhadoras, uma pequena minoria que ali está no então a conhecer essa realidade, e também essas pessoas que moram nesses locais também conheçam a realidade das forças de segurança e que ali tenham, então, um ambiente de paz, né? Na área do transporte, mobilidade urbana, como falar de mobilidade urbana se você não fala de favelas, de vielas, que ali você não tem o transporte público chegando à sua maioria e que você não tem sequer os horários necessários para que a população ali possa trabalhar. Enfim, Rafael, nós podemos e temos que falar da questão da política de promoção da igualdade racial em todas as áreas. Na área da economia, né? A força motora da economia no Brasil não são os grandes empresários, são os pequenos, que nós chamamos de pequenos empreendedores, que na sua maioria são negros e que nós chamamos de afroempreendedores, mas são os que menos têm condição do crédito, né, do microcrédito, não têm acesso ao crédito para que ali possam investir no seu trabalho, que ali possam ampliar o seu negócio. Na maioria são mulheres, né, que ali vendem os seus cosméticos, seus artesanatos e que geram a economia. Pra você ter uma ideia, Rafael, por ano, só os afroempreendedores geram arrecadam em torno de 1 trilhão de reais por ano, só com seus negócios. Né? Enfim, nós temos que trabalhar a política de promoção da igualdade racial. Eu costumo dizer que nós só vamos eliminar o racismo através de políticas públicas de promoção da igualdade racial de uma forma efetiva, de uma forma permanente. Juvenal aqui para nós, ouvintes da rádio, deu uma aula aí nessa introdução aí. Vocês observaram, vocês que estão ouvindo pela rádio, você que nos acompanha pelas redes sociais, observou a baita introdução aí, baita conteúdo que ele trouxe. E estendendo a palavra para a subsecretária Girlaine também, para ela fazer observações dela aí, igual o Juvenal fez, e já vou aproveitar também, Girlaine, e fazer duas perguntas também, que depois gostaria de ouvir o Juvenal. Por que ainda o afroletramento, o Juvenal já trouxe a análise dele, nós sabemos que tem uma lei que vai ter a obrigatoriedade da implementação nisso na rede municipal. Por que os gestores, eu falo secretários da educação, secretárias da educação, ainda estão muito parados em referente a isso, e eu vejo eles com muita desconfiança de materiais referente a afroletramento. Quando tem algo específico de afroletramento, eu vejo que eles ficam um pouco perdidos, vamos assim dizer, não tem aquela adesão, aquela vontade, deixa eu ver, deixa eu ler, deixa eu conhecer, não. É meio que, deixa aqui de lado que depois eu observo. E qual é a análise sua, subsecretária, da política das cotas? Na sua visão, ela é assertiva, é efetiva, tá legal, tem que pôr alguns mecanismos para melhorar, ou é isso mesmo? Qual que depois volta a palavra para mim e eu passo para o Juvenal também para a gente fazer essa mesa redonda aqui. Vamos lá, vou tentar, né? Depois que a mestre fala, a gente respira um pouco. Quando a gente fala desse processo, desse olhar, desde que a gente começou a questão das políticas públicas de igualdade racial, eu estou falando aí a partir de 1831, da Lei Feijó, a chamada Lei para Inglês Ver, que todo escravizado africano chegado no Brasil já chegava a ser livre, isso não aconteceu, né? Que precisou vir aqui em 1888, e por uma obrigatoriedade econômica, a Princesa Isabel, que estava no Brasil, assinou, né, a Lei Áurea, uma lei que tem 3 linhas,
para colocar os negros que aqui trabalhavam, os afro-brasileiros, as pessoas as quais construíram esse país, foram colocadas na rua. Quando você faz essa reflexão, a gente sabe que, em contraponto, desde 1885 já havia uma política pública preparando para receber os imigrantes, que eu respeito muito, que também construíram esse país, que trabalharam muito. Mas os que estavam aqui foram colocados à margem, foram colocados na rua, sem nenhuma salvaguarda. Lembrando que a gente era coisificado. Quando eu vou procurar a minha história, eu preciso ir para o cartório de imóveis. Bens que se móveis. É assim que a gente era. A economia do Brasil era contabilizada por pessoas, por corpos negros que equivaliam a um negócio. Então, desde 1885, o Brasil se preparou para receber os imigrantes, fez esse processo, fez a lição de casa para recebê-los, mas os africanos, os afro-brasileiros que aqui estavam no Brasil foram colocados na rua em 1888, sem trabalho, sem comida, sem moradia. É importante, eu vou responder a sua questão de letramento, que o Brasil só permitiu que os negros estudassem em 1945. Então, de 1945 antes, nós também não podíamos estudar. E aí, em 1889, veio a lei da vadiagem. Olha, não pode ficar na rua, não pode jogar capoeira, não pode estar aqui, porque senão é crime. O que foi feito a partir de 1889? Foi o processo de encarceramento da população preta. Nós também somos a maior população carcerária do país. Né? Nesse tempo que nós vamos ficar aqui, 4 jovens negros serão mortos. Porque a cada 23 minutos um jovem negro é morto. Então, de 1831, com a Lei Feijó, que é a lei para inglês ver, né? A chamada lei para inglês ver, até 2023, nós tivemos alguns avanços, mas é preciso reconhecê-los, porque tem muita gente lutando para isso. Eu estou aqui, sou uma mulher preta, tenho 45 anos, sou pós-graduada, sou uma especialista em direitos humanos, sou apaixonada pela causa, tenho orgulho imenso da minha cor, mas eu sei que eu sou exceção à regra. E o que me motivou principalmente foram os exemplos de casa. O maior homem preto que eu admiro é meu pai, que já está no céu. Então ele foi o meu maior exemplo. E a mola propulsora da minha casa foi o amor. Mas nem sempre nós temos essa oportunidade. Então, quando chega a Constituição Federal e que passa a ser crime, em 1988, a Constituição tinha um homem preto que ajudou a escrevê-lo. É importante dizer isso para vocês também. Um homem preto. Então, desde 1988, 89, com a Lei K.O., a gente seguiu com muita luta, muita luta em 2012 com o Estatuto de Igualdade Racial, porque é preciso olhar para esses grupos de forma igual, mas dentro das suas especificidades. Não dá para a gente olhar para todo mundo pensando nesse recorte histórico, onde há 135 anos, está ali, gente. Meu bisavô foi escravizado, está ali. Não dá para a gente olhar igual. Tem que ter um recorte racial. Nós não queremos isso, não falta capacidade, não falta inteligência, não falta tecnicidade. Mas é preciso que haja essa reparação histórica, é preciso que a gente reconheça o nosso privilégio branco. E é preciso que não só nós, a população preta, fale da história, porque é a história de todos nós, a história do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é afro-brasileiro. Eu sempre digo que não existe, gente, não existe um Brasil sem África. Mas existe uma África sem Brasil. Toda a população, o mundo começou em África. A primeira universidade está no Egito, no continente africano. E a gente não conhece essa história. Quando você faz essa pergunta para mim da questão do letramento, eu só tive acesso a material didático que reconhecesse a minha história ou que me reconhecesse nele, porque eu não sou uma princesa branca magra. Eu sou Girlaine, uma mulher filha de um homem preto, de uma mulher branca, e que me autodeclaro preta, mas olhando meus fenótipos eu tenho essa mistura, eu sou parda. Nunca encontrei uma literatura que eu me encontrasse quando criança. Não tive acesso à minha história, eu não conhecia a minha história. Muito pelo contrário, a minha história o tempo todo foi demonizada. Porque a gente tem uma história eurocentrista. Então, a gente traz muita referência ainda da Europa.
Então, quem não conhece a sua história fica perdido nesse tempo e não valoriza. A gente traz todo esse processo no Brasil do racismo de uma forma também, além de cruel, horrorosa, mas também velada, né? Que é o racismo recreativo, que é importante falar dele. Que você pratica o racismo e depois fala, olha, é só uma brincadeira. Ou o racismo religioso. Nós moramos num país laico, mas ainda se é questionada a questão da religião. A fé que eu tenho para mim não é a fé que o João tem para ele, mas é a fé que o move, e até os que não têm a fé. E não há esse respeito no Brasil. A gente precisa... É imposto para a gente que a sociedade, esse modelo enlatado, porque tudo que sai desse modelo da Europa, em 2023, ainda é demonizado. A gente vive a capoeira, a gente vive o samba, a nossa alimentação é toda da cultura afro-brasileira que a gente devia ter muito orgulho, mas as crianças ainda não conhecem. E quando você fala desse processo de letramento, nós estamos também falando de uma lei de 2012, né, que é a 11.645, foi em 2003, depois 2008, que é a 11.645 agora, que é estudo da história afro-brasileira indígena. Isso é uma obrigatoriedade nas escolas, mas que ainda não acontece na sua plenitude. A gente tem um ou outro livro aí que é trabalhado. Inclusive, a gente traz na questão da literatura do Brasil um eugenista, que é Monteiro Lobato. Eu reconheço a história, respeito, mas é preciso ter esse olhar e esse cuidado. As crianças precisam se reconhecer na sua história. As crianças precisam conhecer esses ritos de forma cultural, para que todas sejam contempladas e para que todas sejam olhadas de forma igual. É uma criança que vai no culto no domingo, uma criança que vai na igreja no domingo, uma criança que vai no rito de religiões de matriz africana, para que elas tenham o direito de trocar com os amiguinhos na segunda-feira e não ser discriminada. Isso a escola pode fazer, contando uma história, a história de verdade, contando para as crianças a sua própria história, contando também para esses adultos que ainda não conhecem a sua própria história. E quando você traz o processo de cotas, a gente falou desse recorte racial. Como tratar igual pessoas que uma vida inteira foram tratadas de forma cruel e banalizadas de uma sociedade, porque éramos coisificados, não podíamos estudar. Qual que será esse nível de concorrência? Eu ainda espero que a gente não precise de lei de cotas daqui a uns 50 anos, mas neste momento ela é muito necessária para que a gente pratique igualdade com o princípio de equidade. Olhe os grupos diferentes e traga ali essa reparação histórica, para que a gente tenha oportunidade, para que tenha mais Girlane aqui dentro da prefeitura, para que tenha mais Juvenal aí em Brasília, para que tenha mais pessoas pautando na sua vida de forma igual e honesta, sem que o outro olhe para a sua cor, né? Não tem problema uma pessoa ser empregada doméstica de forma alguma. Não tem problema uma pessoa cuidar, recolher o lixo de forma alguma, mas esse não pode ser só a nossa oportunidade. A gente precisa ter a oportunidade de chegar em todos os lugares. E essa é uma função do poder público municipal, estadual e federal. Eu também acredito que a gente só consegue esses avanços desse processo de reparação histórica com políticas públicas. É preciso trazer cada vez mais ações afirmativas, é preciso que cada vez mais gestores nas 3 esferas, estadual, federal, municipal, tenham esse compromisso. É preciso que o brasileiro conheça a sua própria história. E aí, se ele conhecer a sua própria história, obviamente ele vai se valorizar. E tudo isso começa na educação, tudo isso começa em casa. A gente contando para as nossas crianças o quão linda é a nossa história, que nós viemos reis e rainhas. A gente descobriu a matemática, a arquitetura, temos a primeira universidade no mundo, de quão linda, e valorizar essa história. É preciso contar para essas crianças todos os dias de quão linda é a nossa história. Se você me permite, você falou, eu estava aqui na minha mesa, eu vou ler uma aspa falando desse processo histórico que a gente desconhece e qual a importância dessa história. Tem uma escritora africana chamada Chimamanda e ela traz essa reflexão e eu gosto bastante. Falando da questão do letramento, dessa responsabilidade do poder público, dessa responsabilidade da educação e dessa responsabilidade de todos nós, pessoas pretas e não pretas, brasileiros, que precisam conhecer e valorizar a sua história. A história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que sejam mentira,
mas que sejam incompletos. As histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas para expolir e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. É isso que Chimamanda diz, é isso que eu acredito. As histórias podem trazer sentido e dignidade para todo mundo. Que a gente conte cada vez a nossa história brasileira e que a gente olhe para o povo preto com respeito, porque esse é o povo que construiu esse país. Juvenal, a Girlaine aprendeu bem com você, viu? Parabéns, viu? Olha, vocês dois aí, eu tenho certeza que essa 1 hora de programa vai ser pequena, como já está sendo, porque ó, haja conteúdo que ambos têm. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Juvenal, estendendo para você o que eu perguntei para Girlaine a respeito das cotas, do afroletramento, você já tinha comentado na participação anterior, e já fazendo outra pergunta, como vocês analisam a ministra Aniele Franco? O que vocês esperam das políticas públicas que ela vai implementar como ministra da Igualdade Racial? Vocês acham que ela está no caminho certo, que ela pode avançar nesse setor? Ela está sendo aberta ao diálogo com todos, enfim, como que vocês analisam a Aniele Franco, principalmente você, Juvenal, que está em Brasília, que sempre está rodando aí nos corredores aí de Brasília, que é mais pulsante, vamos assim dizer, ainda mais eu que estou não sei quantos quilômetros, mais de 400 quilômetros de Brasília, fica mais difícil. Então, a Girlaine, que está lá na Grande São Paulo, né, praticamente, está mais longe ainda desses grandes centros aí. Então, se você puder trazer essa perspectiva para nós, Juvenal, é interessante do que está se falando nos bastidores da nova ministra da Igualdade Racial. Sim, Rafael. Primeiro falar que a Girlaine já está pronta há muito tempo, né? Porque eu já estou na fase final já. A Girlaine é uma das brilhantes aí que vem após a gente aí, defendendo e implementando políticas de promoção da igualdade racial, principalmente em Jacareí. Sobre a Aniele, a gente já aguardava há algum tempo, né? Somente uma mulher negra, assim como Matilde Ribeiro e várias outras ministras que passaram pelo Ministério de Igualdade Racial. E eu falo Matilde que foi a primeira, né? Nós tivemos várias outras aí que puderam passar. Pude ser honrado, né, em poder também ter sido secretário nacional de Igualdade Racial 2016-2018. E a Aniele vem com uma expectativa muito forte, não só por ser irmã da Marielle Franco, mas também por ser irmã da Marielle, e trazer ali realmente a fibra de uma mulher negra que sente na pele a questão da discriminação racial, do racismo, e que ali a gente possa realmente, através de políticas públicas, implementá-las para diminuir essa desigualdade racial. Então, os movimentos negros realmente estão ávidos aqui, já torcendo juntos ao lado da Aniele, não só da Aniele, mas também do ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, também meu amigo, para que os dois ali negros continuem nos representando muito bem, para que a gente possa realmente virar esse jogo. Sobre a questão, né, do letramento, do afroletramento, e que você citou e que a Girlaine falou muito bem, e a Girlaine falou um pouco sobre políticas públicas, Rafael, é importante, eu quero voltar nessa questão da construção, né, da política de promoção da igualdade racial, e eu quero falar por São Paulo, né, já que esse programa vai aí para São Paulo, Barretos, da importância que São Paulo tem na política de promoção da igualdade racial no Brasil. E é interessante, você falou sobre cotas, né, que a Girlaine disse, e eu corroboro, né, as cotas foram necessárias, são necessárias, deram certo, estão dando certo, e é uma política que a gente chama de ação afirmativa no Brasil. Mas é interessante como o Brasil e os Estados Unidos, eles têm histórias parecidas. E, pasme, o Brasil ele tem uma história ligada à questão racial
bem antes da história dos Estados Unidos. Né? Lembrando que nós somos a maioria da população brasileira, nos Estados Unidos, 16%, 14%, 16% são autodeclarados negros. Porém, nos Estados Unidos, se você tem algum ato de racismo, ali a cidade vai abaixo e você vê a manifestação forte. Mas falando ainda sobre história, e falando sobre São Paulo, na década de 30, né, nós tivemos vários movimentos, porque houve a dita, né, abolição da escravatura, e nós ali saímos sem eira nem beira, repetindo esse termo, saímos ali sem nossos direitos e tudo. Então, a população negra ali então começou a se movimentar, que a gente chama até de quilombagem, né, que é ali a revolta por causa desses direitos que não eram nos assegurados. Né? Então, a década de 30 ela foi muito importante no Brasil e foi a criação em São Paulo da Frente Negra Brasileira. Né? Além da Frente Negra Brasileira, eu posso aqui citar vários movimentos negros. A Frente Negra Brasileira virou um partido político depois, então foi o primeiro partido negro no Brasil. E é interessante, Rafael e Ronaldo, todos conhecem, nós hoje idolatramos os Panteras Negras, né? Que é o primeiro partido negro nos Estados Unidos. Você tem uma ideia, a Frente Negra Brasileira foi criada na década de 30 e os Panteras Negras dos Estados Unidos foram criados, o Partido Político dos Estados Unidos Negro foi criado só em 1960, na década de 60. E alguns movimentos foram criados em São Paulo, importantíssimos na época. Vou citar aqui o Clube 13 de Maio dos Homens Pretos, em 1902, o Centro Literário dos Homens de Cor, 1903, a Sociedade Propugnadora 13 de Maio, 1906, tudo em São Paulo, tá? O Centro Cultural Henrique Dias, 1908, a Sociedade União Cívica dos Homens de Cor, porque naquela época chamavam nós negros de homens de cor, né? Associação Protetora dos Brasileiros Pretos, 1917. Aí nós tivemos várias ações no Rio de Janeiro, enfim. Aí eu quero falar sobre Barretos. Barretos entra na história ligada à questão racial desde antes, né? Por causa da época da corrida do ouro, a questão em Minas, né? Que é o estado, né? Que eu sou mineiro, onde houve a maior concentração de pessoas escravizadas por causa do ouro. Quando termina a era do ouro, eles vão para São Paulo, né, nessa região ali de Barretos, então, e ali começa também o ciclo da Minas de Ouro ali em São Paulo. E aí, voltando à história, né, a Frente Nacional Negra, porque o MNU, o Movimento Negro Unificado, ele só veio bem depois, né, da década de 70 já. Então, na década de 1930, aí em Barretos foi criada a Sociedade Beneficente Recreativa Estrela do Oriente, que para nós também é uma das grandes fortalezas que a gente tem em São Paulo de garantia dos direitos da população negra. Né? Graças a essa associação, junto com as que eu já citei no estado de São Paulo, que ali realmente se organizaram para que os negros tivessem voz e vez. Então, Barretos tem uma história muito forte ligada à questão da promoção da igualdade racial. Né? O estado de São Paulo, eu pude, enquanto era secretário nacional de igualdade racial, criar várias políticas de promoção da igualdade racial em São Paulo, fiz adesão do estado de São Paulo ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, criei o kit de igualdade racial, né, com carro, caminhonete, computadores, bebedouros, todo equipamento para que toda a sociedade civil organizada, através dos conselhos e os órgãos de igualdade racial pudessem receber esses kits, né? E eu fico muito feliz porque eu pude percorrer São Paulo por várias cidades e até hoje as cidades recebem esses kits ligados à questão de emenda parlamentar, porque, Rafael e Ronaldo, na minha época, quando eu cheguei no Ministério, eu via sempre as prefeituras, né, as pessoas recebendo carros, caminhonetes para a área da saúde, a área da segurança pública, e para a política de igualdade racial nós não recebíamos. Então o principal desafio era, eu quero para o nosso povo também, nós precisamos implantar a política de igualdade racial. Então criei esse kit e pude percorrer o Congresso Nacional através dos deputados e senadores, pedindo para que eles pudessem destinar recursos para os seus estados à política de igualdade racial. Então o estado de São Paulo, eu pude percorrer várias cidades aí, somente Barretos também,
para que a gente pudesse fazer. Então, a importância de Barretos eu quero frisar na política de promoção da igualdade racial no Brasil. O Estado de São Paulo é uma peça fundamental nessa luta na promoção da igualdade racial até hoje. Passar a palavra para o Ronaldo também, que ele já está me cutucando aqui debaixo da mesa, que ele não entrou na roda até agora. O Saque está operando o som, já falou mais com o Ronaldo. Então, peraí, passar a palavra para o Ronaldo. Ai. Juvenal, a gente estava falando aqui que vocês estão bastante otimistas com a Aniele, né? A Aniele Franco. E na gestão passada do governo Bolsonaro, teve algum avanço nesse combate da discriminação racial? O que você pode apontar aí para nós? Ronaldo, infelizmente nós não tivemos, né? Infelizmente nós não tivemos esses avanços. A própria questão da demarcação das terras quilombolas foram paralisadas, né? E esperamos que a gente volte agora com a demarcação das terras quilombolas. Infelizmente tivemos uma série de ações em que alguns conselhos, os conselhos que nós chamamos são que tem representante da sociedade civil, representante do governo, que faz o controle social das políticas, né? A nós ligados de promoção da igualdade racial. Então, alguns conselhos ali foram alijados ou deixaram de funcionar. Infelizmente, as políticas ligadas à promoção da igualdade racial tiveram realmente a sua paralisação, ou sua inércia, ou sua lentidão para que a promoção da igualdade racial pudesse ser efetiva. Lembrando e repetindo a frase que eu disse, nós só eliminaremos o racismo através de políticas públicas. Então, se as políticas públicas não são implantadas, né, no Estado brasileiro, nos estados, nos municípios, a gente não vai vencer essa luta. Vou citar um dado para você, Ronaldo e Rafael. Nós temos só 2 mecanismos em que ali a gente fala que da efetivação da política de promoção da igualdade racial. Então, como que eu elimino o racismo? Através desses mecanismos principalmente, que é o quê? Criação de um órgão de igualdade racial, né, igual hoje a Girlane em Jacareí, a subsecretária, igual aqui em Brasília, a gente tem a subsecretaria de igualdade racial. Então tem que ter esse órgão nos municípios e nos estados. O segundo mecanismo é o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, que é onde tem sociedade civil e governo juntos ali, trabalhando os mecanismos para a promoção da igualdade racial, que a gente chama de Conselho de Igualdade Racial. Tendo esses 2 órgãos criados, você adere ao Sistema Nacional de Igualdade Racial, que é o governo federal. Você faz a adesão, que nós chamamos de SINAPIR, né? Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Você faz essa adesão faz com que, então, aquela cidade ou município tenha uma política de promoção da igualdade racial. Então, vamos lá. Nós temos mais de 5 mil municípios brasileiros, né? Você sabe quantos municípios a gente tem com a política de igualdade racial, criado conselho, criado órgão e adesão ao SINAPIR? Nem 1%. 1% da população, 1% da Federação Brasileira dos municípios é que tem a política de igualdade racial criada. Então isso mostra o que eu falei antes, não há um compromisso dos gestores com a política de promoção da igualdade racial no Brasil. Não querem eliminar o racismo no Brasil. Porque se quisessem, os gestores realmente teriam esse compromisso em seus municípios, nos seus estados, criasse a política de promoção da igualdade racial para que a gente pudesse realmente eliminar o racismo de vez no Brasil. Girlane, para complementar tem várias perguntas, você é breve. Quando você pergunta, é importante falar qual que é a expectativa, né, para uma mulher preta e um homem preto que aqui estão neste programa, falando de 2 gestores pretos, as melhores possíveis, mas nunca esquecendo que eles são humanos, né, que não são super-heróis, são técnicos especialistas que farão gestão pública. E a gente tem mais esperança mesmo do verbo esperançar. Que como a gente passa a ter esse lugar de fala e representação, que o Juvenal já esteve como ministro também dos Direitos Humanos, e o Silvio Almeida assume um homem reconhecido a nível internacional como jurista, advogado, professor, escritor, é esse homem preto que está lá.
então ele está lá porque ele merece, ele está lá porque ele tem conteúdo, não só porque ele é um homem preto. É importante lembrar disso, mas a gente espera o melhor. Mas a gente também espera que todas as outras pessoas olhem o Silvio e a Aniele de forma humana. Eles conhecem a pauta, eles sabem das nossas necessidades, porque de fato eles sentiram na pele. A gente já vê alguns desdobramentos, né? O governo federal já chega equiparando injúria racial com racismo, é importante dizer isso. Então, quando as pessoas praticavam aí, racismo, sempre era configurado de uma forma leve e tudo se resolvia numa cesta básica. Hoje sim, então a partir de 2023 isso muda, é importante lembrar isso. Faz esse recorte também para o racismo esportivo e o racismo recreativo, que também as pessoas conseguiam sair literalmente pela tangente. Então eu tenho a melhor das expectativas, mas especialmente vendo 2 gestores, 2 pessoas competentes, que chegaram lá porque merecem, e espero que tenham mais pessoas lá para que a gente possa trabalhar junto. Quando a gente fala deste processo de como foi na gestão passada, a Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos de Jacareí foi criada em outubro de 2021. Então, a operação começou em janeiro de 2022. Eu recebi o kit do Juvenal, um carro, é o que tem à disposição, mas é importante lembrar que quando eu cheguei aqui, a gente não teve um suporte do governo federal, as políticas públicas nos direitos humanos eram quase impossíveis de ser acessadas. Então relembrando, demarcação de terras quilombolas, lembrando também outros brasileiros que aqui já estavam, que é a população indígena, né? Os povos originários sendo exterminados, que é muito difícil a gente olhar para pessoas e para nossas histórias e por aqui que moravam e moram e cuidam desse país ser tratado dessa forma. Quando a gente fala, e aí eu falo dessa esperança do verbo esperançar de novo, mas esperando resposta de 2 gestores técnicos, da saúde da população negra, que o Juvenal já trouxe muito bem, e aí já com a possibilidade da criação de uma secretaria, porque quando eu olhei para essa política pública para o município de Jacareí, essa ação afirmativa, a gente entende quando a gente precisa do governo federal e do governo estadual, porque por mais que a gente olhe, né, porque somos afeitos a algumas doenças, eu sou hipertensa, sou uma mulher preta hipertensa desde 17 anos, isso é feito da população negra. E até eu mergulhar na minha história, eu não sabia que era feito da população negra. Inclusive, há histórias e estudos falam que essa alteração genética aconteceu no navio negreiro, tamanho estresse e o sal do mar. E essa alteração genética começou lá atrás. Então é preciso, então eu tenho essa esperança também, esse olhar para a saúde da população negra e de um trabalho que é preciso ser feito a nível estadual, federal e municipal de novo, deste compromisso. Quando o Juvenal fala desse 1%, eu só conheci esses processos políticos e acompanhava o gestor que era competente, que era ele. Até então eu não tinha noção. E hoje eu falo de novo para vocês, eu estou numa cidade de 240 mil habitantes, eu estou numa região riquíssima, que é a região do Vale do Paraíba, eu estou do lado de cidades muito maiores, estou do lado de São José dos Campos, a única cidade que pauta igualdade racial com órgão constituído é Jacareí. Então, é importante a gente olhar, falando de conselhos, das 39 cidades, falando aqui, né, da região onde eu moro, 5 tem conselho. Então, se a gente não tiver esse olhar e a gente não cobrar e não fizer a lição de casa, nós vamos continuar lutando sozinho, a população preta. Lembrando, de novo, é uma luta de todos nós. Né? Quando a gente fala do racismo, não basta não ser racista. Precisa ser antirracista mesmo, precisa que todos nós sejamos redes. Então, esse olhar para a política pública, esse olhar para órgãos instituídos no municípios, para olhar a questão da saúde, da educação, do transporte, da moradia, né? Porque nós saímos dos quilombos e fomos para as favelas. Só mudou o nome, gente. Só mudou o nome. 50% da população preta deste país não tem saneamento básico. Então, será que a gente não tem que, de fato, fazer esse recorte racial? Quando vocês falam do governo anterior,
trouxe muito na pauta de igualdade social. Isso me machucava profundamente enquanto gestora. A questão social, ela não é completa, não tem uma excelência, mas ela já acontece. A gente tem aí, né, acho que a principal política pública que existe no país, e a qual eu respeito muito, é o SUS. A qual eu respeito muito, é o SUS. Que a gente valorize mais o SUS e que os trabalhos sejam feitos, porque a população pobre, todas as políticas públicas, todas as pessoas que precisam de saúde e que não têm condições, chega. Tem demora, tem fila, a gente sabe de tudo isso, mas o SUS é uma política pública que funciona. Então, dessas políticas públicas, começando do SUS, a gente olhar para a população preta, a gente ter esse trabalho. Eu não consegui, eu me lembro de tentar falar com a Regional de Saúde falando da população preta, e, meninos, eu espero essa resposta até hoje. Acho que o primeiro e-mail foi em março do ano passado. Por quê? Porque precisa qualificar esses profissionais. Não adianta também a gente falar de um recorte histórico, de pessoas que têm doenças, né, afeitas, pessoas, né? Eu sempre gosto de falar de pessoas humanas, que a cor da pele é diferente e que tem sua beleza, seu fenótipo diferente. Não adianta a gente falar, mas não qualificar esses profissionais. E isso é uma responsabilidade do poder federal, estadual e municipal. A gente não teve isso. Quando o Juvenal traz essa questão da Covid, nós não fomos olhados, nós não fomos tratados da forma com que precisava. Nós éramos grupo de risco, nós não fomos. Então, e aí eu falo do governo federal de novo, não teve esse olhar, eu não consegui desenvolver políticas públicas em parceria ou ter esse suporte do governo federal. E aí eu fecho falando para vocês, eu continuo acreditando muito nos 2 gestores que lá estão e continuo trabalhando daqui, aprendendo e reforçando com vocês. Quando a gente está num programa, num domingo, 4 pessoas, a gente está falando, alguém vai entender esse processo, alguém vai aprender, alguém vai refletir, alguém vai estudar a sua história, quem vai passar, olhar com mais respeito o seu irmão. Porque essa é uma questão de pele. É melanina, né? E é uma história tão bonita nossa, continua sendo marginalizado. O povo pobre, preto, continua na favela, continua na periferia, continua nos trabalhos informais, continua sem atendimento, continua morrendo nas portas dos hospitais, continua nas filas dos empregos aos quais ninguém quer, porque tem que sustentar a sua família. Mas continua em pé e lutando. Então, política pública salva o mundo, de verdade, no bom sentido. Eu sou uma sentidora, é assim que eu me qualifico. Ninguém é mais chorão que eu. Vocês estão no lucro que eu não estou chorando ainda. Sou uma sentidora técnica. Então, eu preciso acreditar no meu país, eu preciso acreditar, e não falo com alegria do que não aconteceu nos últimos 4 anos, não. Porque política não é política pública partidária, é política pública. Na minha vida, todos os dias eu falo política. Juvenal sabe, eu também pauto todas as minorias. Então, a gente fala de igualdade racial, a gente fala de violência contra a mulher. 4 mulheres são mortas por ano aí com feminicídio. A gente fala da como trabalha aqui comunidade LGBTQIA+, acessibilidade, imigrantes. E a gente tem visto na mídia todos os dias o quão tem sido difícil para esses brasileiros, que são a minoria em assistência, em política pública, mas é a maioria da população, estão sendo tratados. Então, de novo, gente, e também, como o Juvenal acredita em política pública para resolver tudo, mas essencialmente, seja em qual governo for, começa pela educação. Não tem como, se não for desta forma. Começa pela educação, a gente se reconhecendo, a gente criando essa identidade que está perdida. Eu analiso quando o Juvenal fala do Estrela do Oriente aqui da cidade de Barretos. A gente sabe que tem pessoas que batalham e lutam até hoje aqui na cidade para manter o Estrela vivo. Vai aqui um abraço para o Weber, que está lá liderando hoje o Estrela aqui na cidade de Barretos. A gente sabe que é uma coisa que veio passando de geração para geração aqui na cidade. É um clube de respeito, muito bem localizado, que foi importante e é importante para a história do município de Barretos.
através do Estrela e outras entidades, tem o Conselho de Igualdade Racial aqui na cidade de Barretos. Eles sempre fazem reuniões para debater políticas públicas. E isso mostra como a cidade de Barretos é acolhedora. Tem defeitos? Tem falhas? Tem que evoluir? Tem também, mas a gente sabe que políticas públicas aqui, no quesito igualdade racial, vem sendo tratado. Falta às vezes um olhar para outras minorias? Falta. Eu acho que falta essa discussão, não só aqui em Barretos, mas é uma discussão a nível global que está pujante aí no nosso planeta. E quando nós falamos também de políticas públicas, e eu fui vereador, fui secretário municipal, fui candidato a prefeito aqui na cidade, gosto de políticas públicas. Eu acho que para solucionar qualquer problema da sociedade passa pela política pública, mas passa pelo ser humano. E quando passa para o ser humano, quando a gente tem política pública boa, igual nós temos o SUS, que eu acho que falta na área da educação, nós temos o SUS. O SUS é universal. O SUS, um estrangeiro entra no Brasil, ele já está dentro do SUS. O SUS não olha sexo, raça, cor, o que você ganha, o que você deixa de ganhar. O SUS, ele trata todo mundo. E muitas pessoas reclamam, mas o SUS funciona. Ele funciona. Você vai na unidade básica de saúde, independente do estado, ele está lá funcionando. Alguns estados melhor, outros piores, enfim. Mas ele estabeleceu uma política em nível nacional para cuidar da saúde. Falta agora aquele olhar mais clínico, aquele olhar mais observador para tal categoria, para tal minoria, como o Juvenal trouxe aqui no programa para o pessoal da Covid, que teve Covid. Faltou uma análise melhor dos gestores da saúde para os negros nesse sentido, que não teve. Mas o SUS eu vejo que ele funciona. E eu sinto falta disso na área da educação. Eu acho que a área da educação nós evoluímos, mas a gente tem muito mais a que evoluir em nível nacional. Porque quando a gente tem uma população mais educada, mais consciente, a gente vai diminuir a desigualdade, a gente vai diminuir o preconceito, a gente vai diminuir essa lacuna que tem na nossa sociedade. E quando o Juvenal vem e traz que teve a abolição aí, que vai completar 135 anos, é recente. É recente. Se a gente partir de um princípio que o Brasil tem mais de 500 anos, mas a humanidade da história recente tem 2.000 anos, é muito recente. Quando a Girlene traz que o bisavô dela foi escravizado, é recente. Agora, foi no ontem. O passado está recente, então a gente precisa sim de políticas afirmativas, precisa de estabelecer conceitos, mas eu fico muito feliz, Girlene, quando você traz para os ouvintes aqui do programa, para a rádio, você fala, olha, lá nós temos um homem preto, uma mulher preta, cuidando agora da igualdade racial, só que eles são pessoas, e eu sinto falta dessa análise em qualquer discussão que tem, que seja para discutir o negro, que seja para discutir o branco, que seja para discutir o indígena, que seja para discutir o católico, o evangélico. A gente esquece que nós somos pessoas. E a gente começa a discutir como a gente se fosse um robô. Nós não somos robôs, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Que a gente pegar até 2 anos da nossa existência, a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Nós somos animais, até 2 anos ser animal. Depois, com a educação, com os princípios, com a parte espiritual, que você vai tendo a parte humana mais aflorada. Mas antes, você não tem essa distinção, essa noção. E eu fico feliz quando você e o Juvenal vêm para a discussão e traz esses princípios de políticas públicas com P maiúsculo para ser discutido de forma respeitosa, de forma educada, mas não esquecendo que antes da política pública há um ser humano. E aí eu já faço uma pergunta para vocês dois, que as pessoas às vezes ficam com receio. Qual que é o certo falar? É negro ou preto? Preta ou negra? Eu vejo que fica muito esse receio na hora de falar. E aí eu vi que aqui na discussão, em alguns momentos vocês falaram negro, e em alguns momentos vocês falaram preto. Então assim, qual que é o correto para esclarecer para os nossos ouvintes?
Quer, Que você quer falar, Gi? Juvenal. Então O vamos lá. correto é com respeito. Isso aí. Negros, eu falei no início, né? São pretos e pardos. É o conjunto. Então eu posso ser chamado de preto, como eu posso ser chamado de negro. Rafael, nós negros sabemos quando nos chamam de preto de forma pejorativa ou para nos agredir. Nós sabemos a forma. Então a pessoa ela pode me chamar de negão de uma forma toda carinhosa, como ela pode me chamar de negrão ou de negão de uma forma pejorativa para me ofender. Então nós negros sabemos quando é a forma que nos ofende ou não. E o que a gente falou é verdade, é o respeito. Então preto está certo, preta está certo, negra está certo, negro está certo. Eu gosto de se chamar de preto, mas tem pessoas que gostam de chamar de negro. Então, a forma que você fala é a forma que nós entendemos. Nós sabemos quando é para agredir ou quando é com respeito. Boa, É isso. E aí, a gente falando desse processo, essa termologia, é importante dizer que não veio da população negra, isso foi uma criação do IBGE, para que reconhecesse a população, tá? Isso é técnico. A gente, inclusive, tem uma outra lei, né, Juvenal, falando do quesito raça-cor, que isso é obrigatório desde 1992, 93, São Paulo foi precursor, a gente tem portaria em 2017, Sul, inclusive, quando esteve lá em Brasília, e tem leis estaduais, enfim. Isso chama quesito raça-cor, e aí a gente explica, porque, principalmente na política do SUS, as pessoas, qual que é a sua cor? Né? E não há um entendimento, essa é uma percepção minha. Por que as pessoas perguntam da cor? Há um constrangimento, inclusive, de se perguntar e de se responder. Falando dessas políticas públicas de ações afirmativas, essa é uma que eu também trouxe, eu falo com muito orgulho, meninos, que são 16 ações afirmativas em um ano, porque a gente precisa por amor mesmo, e eu nunca acreditei no cumpras. Até porque já tem uma lei e a gente viu que não acontecia de forma correta. Então, a gente qualificou aqui em Jacareí as pessoas para atender os serviços de porta aberta, principalmente assistência, saúde, educação e alguns sistemas que tem aqui dentro da prefeitura que a gente chama de Atende Bem, que funciona para as pessoas, assim, para todos os processos administrativos. Então, é importante a gente saber qual que é a cor da pessoa, porque a gente precisa pensar política pública, porque a gente precisa de indicador. Mas a gente percebeu que havia uma dificuldade de se perguntar e o não entendimento desse profissional que estava ali na ponta, porque quem está ali na ponta é que sabe o que acontece. E aí, quando você fala para mim, olha, Juliana, eu fico feliz quando você fala que a gente olha para humanos, nós estamos falando de seres humanos o tempo todo, e eu quero esbarrar na minha humanidade todos os dias. E eu vou cometer erros, mas eu espero que cometa erros diferentes para eu ir evoluindo. E eu digo e reforço para vocês, quando a gente fala de política pública, quando a gente traz esses processos, eu digo para os meus, para as pessoas que trabalham diretamente comigo, e quando eu tenho a oportunidade de dizer, o maior ativo que um servidor público tem é a informação. Então, se ele der a informação correta, já vai ser muito respeitoso. Fora ser esse processo de informação, o que eu faço muito aqui, eu chamo como instrumento que eu de trabalho todos os dias, é uma escuta qualificada. É parar para ouvir o outro. Então, quando eu falo que eu trabalho com políticas públicas voltadas aí para 5 áreas, eu sou uma mulher preta, e aí é uma causa, e eu sinto, além de ser uma técnica. Mas existem outras políticas que eu sou aliada. Eu não sou migrante, eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não sou uma mulher da comunidade LGBTQIA+, e eu não sofro violência doméstica e familiar. Mas eu sou um técnico que pauta essas políticas. E eu tenho que ter todo respeito e cuidado para ouvi-los, o tempo todo, para saber qual que é o caminho. Então, quando eu trago o quesito raça-cor para Jacareí, que é criado pelo IBGE, que faz a pergunta, qual que é a sua cor? Branco, pardo, preto, indígena? A gente qualificou o serviço porque a gente precisa desse indicador. Eu preciso saber quantas mulheres negras pretas tem em Jacareí, eu preciso saber quantas abaixo de 17 anos que estão engravidando, eu preciso saber da questão da formação, quem está usando o SUS, quem está usando a saúde, quem está usando a assistência, para que a gente possa usar o dinheiro público de forma respeitosa, ou seja, usar como deve ser usado.
Então, é um indicador importante, mas que a gente qualificou os servidores contando a história afro-brasileira indígena, contando de onde veio, e ensinando as pessoas a perguntar com muita tranquilidade qual que é a sua cor. Isso não é uma ofensa, isso não é uma curiosidade, isso é uma política pública necessária e que desmistifica. Mas foi o que o Juvenal disse. A gente sente quando é com respeito. Seja lá de qual terminologia for. Eu sei que hoje as pessoas... Existe uma exaustão e um cansaço. É exaustão mesmo, às vezes, viu, meninas? E um cansaço. E aí fala, mas eu não sei, mas mudou. Mas dá para aprender, né? Dá para prestar atenção no que está acontecendo. Você errou hoje, eu te ensino amanhã, você faz direito. Porque o distanciar-se também é uma falta de respeito ou de uma não sororidade. É isso. Gostaria de agradecer, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, agradecer todos os ouvintes que nos acompanharam aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, ao Sá, mais um programa participando aqui, ao Ronaldo também, e fica aqui o microfone aberto rapidamente para o Juvenal falar suas palavras finais e depois agir também, e agradecer vocês que nos ouviram e principalmente vocês dois que dispuseram desse tempo aqui para debater política da igualdade racial para aqui o estado de São Paulo. Rafael e Ronaldo, eu quero agradecer vocês aí, também a Girlane, minha amiga aí, por aqui junto comigo poder falar um pouco sobre igualdade racial. Quero falar para Barretos, né? É uma cidade que eu amo, Barretos, procuro sempre estar todo ano aí na festa do peão. Durante a pandemia, né? Não teve, então não estive, mas esse ano eu volto a Barretos. Agosto eu estarei aí, dessa vez com a minha família, e eu espero voltar. Quero falar uma coisa que esqueci de falar, Rafael. Eu falei sobre políticas de igualdade racial. Barretos fez adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial da minha gestão, tá, no final de 2018. Graças ao trabalho aí das lideranças negras de Barretos, eu pude contribuir um pouco para que Barretos pudesse faz parte hoje do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Um dado, quero falar para São Paulo, né? Falei sobre a política de igualdade racial. Não é possível que um estado com 645 municípios só tenham até hoje 21 municípios com a política de promoção da igualdade racial criada, né? E desses 21 municípios, 7 eu pude participar criando e fazendo adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial. Então é algo para os gestores que estão nos assistindo, para que a população negra, as pessoas que trabalham com o movimento negro que estão nos assistindo. É inadmissível que o estado mais populoso do Brasil, como São Paulo, de 645 municípios, só tenham 21 que tenham a política de promoção da igualdade racial criada e funcionando. Então, eu quero mandar um grande abraço a todos do Movimento Negro de Barretos, a todo o Movimento Negro de Jacareí, todo o estado de São Paulo, dizer que estou com saudades. E agosto eu estou em Barretos e eu quero agradecer o Café com Prosa, aqui um programa maravilhoso, feito aqui pelo Rafael, pelo Ronaldo, que são meus amigos, e me colocar à disposição. Ronaldo e Rafael, para esse tema nós teríamos que ficar dias, né? Nós nem nos aprofundamos na área da educação, nós nem nos aprofundamos na área da saúde, segurança pública, enfim. Nós temos aí vários assuntos para tocar. Quero parabenizar a Girlane pela gestão que ela faz maravilhosa em Jacareí, na promoção da igualdade racial. Aqui em Brasília, sou subsecretário da Secretaria de Justiça e Cidadania aqui, hoje, que tem à frente uma mulher, que é a Marcela Passamani, à frente fazer um trabalho brilhante na Secretaria de Justiça. E hoje estou aqui à disposição de todos vocês, do que vocês precisarem. Um grande abraço. Obrigado, Juvenal. Gi, rapidamente para a gente fazer o nosso encerramento, que o Juvenal já ocupou todo o seu espaço. Só agradecer mesmo, Rafael e Ronaldo, agradecer aos ouvintes do Café com Prosa, agradecer toda a população de Barretos, que eu ainda não conheço, mas eu vou conhecer pessoalmente, dizer que eu estou à disposição e que a gente precisa trabalhar como rede, como comunidade, para que a gente dê as mãos, para que a gente se reconheça na sua própria história, para que a gente respeite esse próximo, essa outra pessoa, para que possamos esbarrar todos nós, todos os dias, nossa humanidade, e que a gente, brasileiro, tenha orgulho da nossa história e dos nossos ancestrais, porque ela é linda.
E eu sonho que um dia a gente possa se respeitar. Eu tenho um sonho. E todos nós um dia podemos olhar de forma humana uns para os outros e que a gente possa definitivamente viver numa democracia, porque a gente ainda não vive. É importante dizer Obrigado, isso. Gi. Obrigado, Juvenal. Obrigada, Juvenal, Gi, já fica o convite para você conhecer a cidade de Barretos. Pode vir com o Juvenal na época da Festa do Peão, será muito bem recebida. E para finalizar, você ouvinte da rádio, muito obrigado. Eu espero você na próxima segunda-feira, aqui no Café com Prosa, das 5 às 6 horas da tarde. Tchau! Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Foi dada a largada! De 28 a 30 de abril, nosso encontro é no Parque do Peão, no Barretos Motorcycles. 3 palcos, mais de 20 shows. Acrobacias, adrenalina, esportes radicais, encontros e todo o universo das 2 rodas pra você. Programação completa e ingressos, acesse independentes.com.br. Barretos Motorcycles, de 28 a 30 de abril.